Olá, eu sou o Riba Ulisses e esse aqui é o Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação que está sempre falando a respeito de tudo que acontece no agronegócio, com a distribuição, com a revenda, com a cooperativa, com a indústria, com o produto, com o cliente final de todo mundo que está lá na fazenda, que é o lavrador, que é o pecuarista, e sempre com o apoio dos nossos amigos aí do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer, o Marketplace, que ajuda justamente o quê? A levar a tecnologia que a indústria pesquisa e ergue lá para a fazenda, para o campo, que o pessoal utiliza, por quê? Para produzir mais, produzir melhor, produzir com sustentabilidade, por mais dinheiro no bolso e ajudar a economia brasileira. E por falar em qualidade, em melhorar a produção, o nível do que a gente produz, tanto em relação à lavoura como em relação aos rebanhos, a produção de carne e de leite, e que está aqui, depois de um tempão, de um longo inverno, está de volta aqui um dos preferidos entrevistados aqui do Papo de Prateleira, que é o Alexandre Camargo. Ô, Alexandre, boa volta aqui, bom retorno aqui ao Papo Prateleira, rapaz. Obrigado, Ulisses. Obrigado. Foi uma satisfação estar falando com vocês. Que nada, o prazer é todo nosso. Vocês sabem muito bem que o Alexandre Camargo ele é o Manager Partner Brasil da FNF Ingredientes. E é o seguinte, hein? Ele está em uma semaninha de Brasil só porque ele estava viajando, estava do outro lado do planeta, do globo, estava lá na China. Ô, rapaz, você voltou meio desanimado? Não pode não, hein, Alexandre? O que está Não, acontecendo não, no de mundo forma das alguma. vitaminas aí? Não, de forma alguma. Até a gente está passando por um bom momento. Ah, Né? O, falando um pouco do mercado de vitaminas sim. aí, a gente continua desenvolvendo novas parcerias, novos fornecedores. Então, cada vez mais a FNF buscando novos produtos, novos fornecedores e expandindo o portfólio também. Começamos trabalhando aqui no Brasil com vitaminas, Ah. já trabalhamos com aminoácidos e agora começando com novos produtos, ácidos orgânicos, outros produtos para a parte de antioxidantes. Tá. Então, sempre tentando expandir o nosso portfólio. E, ô, Alexandre, sempre de olho no quê? De olho na produção de carne, né? De leite, produção de carne com qualidade e que a dieta desses nossos rebanhos seja a mais completa possível para levar saúde e o animal Exatamente. poder se expressar completamente, né? Exatamente. E uma coisa interessante Ah, é que os preços continuam muito baixos. uhum. Tá? Então, o preço das vitaminas na China estão muito baixos. Então, é um momento para o produtor aumentar o consumo dessas vitaminas. E aqueles que não usam, começar a utilizar a vitamina no premix, começar a usar a vitamina no sal mineral, porque não está encarecendo como acontecia no passado, né? Quando as Perfeito. vitaminas estavam mais altas, então o pessoal, o agricultor, o produtor queria realmente economizar, utilizando o produto com menos vitaminas ou sem vitaminas, e Aham. esse é o momento, como o preço está baixo, de se utilizar mais produto. Perfeito. Agora, Alexandre, isso é importante que você falou, porque a gente tem, principalmente em lavoura, o pessoal reclamando muito por causa de uma queda, e que realmente houve uma queda forte em relação aos anos anteriores, principalmente aí na soja, no milho, no farelo de soja. Mas, assim, ao mesmo tempo, né, esses elementos do agro, como produtos de alimentação, da nutrição dos rebanhos, também caiu, né? Quer dizer, Caíram. antes a gente tinha preços caros, né, mas também recebendo mais para pôr no bolso quem produzia no agronegócio. Agora está mais baixo para quem produz alimentos, mas em compensação também os custos abaixaram, né? Gestão é isso, né? Dar uma administrada para sempre ter margem, né? Exatamente. Então, você tem que pensar que na Europa o consumo de vitaminas caiu muito, a produção animal lá baixou, Aham, então acabou sobrando produto no mercado, esses preços caíram. aham, Hoje a gente tem vitamina que está o preço, metade do preço que estava há um ano atrás. perfeito. Aham. Então, realmente houve uma diminuição nos preços muito grande. Perfeito. Então, Agora, fala uma coisa, ô Alexandre, apesar de. Primeiro, deixa eu retornar uma coisa que eu acho importante para o pessoal, que nunca é demais chover no molhado, né? Como dizia meu avô. Por que Alexandre estava lá na China e está sempre com o objeto China, esse país gigante aí na mente, no trabalho dele? Por quê? Porque a China é o maior produtor de vitaminas do planeta, né? Segundo os números aí da última publicação que o pessoal da assessoria da FNF mandou para mim, é 90%. É isso mesmo?
Alexandre? Até mais, É até mesmo? mais. Ah, Algumas vitaminas, 100%. A aham, gente está falando de 5 vitaminas que 100% da produção global é na China. perfeito. O mundo inteiro depende dessa produção da China. Então, E, não existe essa questão de você falar sobre vitaminas aham. sem ligar à China, né? Então, essa que é a situação. Então, quando você quer falar com os fabricantes, com os fornecedores, você tem que ir para lá. Na verdade, é o mesmo caso do defensivo agrícola, viu, Alexandre? Que também Índia e China são 90% ou mais se bobear. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho da sua viagem. Quanto tempo você ficou lá? Que lugares que você passou? Que indústrias, fornecedores você visitou? Eu estive lá 2 semanas, Aham. então a razão principal foi para visitar uma feira que tem lá na China, que é muito grande. Ah, que bacana. Pra você ter uma ideia, são 17 pavilhões Aham. nessa feira toda. Uma feira agropecuária? É uma feira só de ingredientes, Nossa, só que de maravilha. ingredientes, Tá. tanto para uso animal como para uso humano. Aham. Mas é uma feira só de ingredientes. Então, imagina, são 17 pavilhões grandes. Então, se Aham. você vai a feira tem 3 dias. Se você já não vai preparado para essa feira, sabendo quem você quer Tem visitar, que ter o planejamento para ir para a feira, né? você já vai já com as visitas organizadas, qual dia, qual horário, porque não dá realmente para ficar querendo visitar tudo. Não dá. Não Perfeito, tem. tem que ter foco, né? Exatamente, exatamente. E hoje, lá na China, quantos fornecedores enviam material, enviam tecnologia que a EFNF atende o cliente final aqui no Brasil? Atualmente, a gente já tem mais de 30 fornecedores. Nossa, bastante, né? 30 fornecedores. Nós trabalhamos com parceiros na China e a gente já tem mais de 30 registros de produtos para consumo, para nutrição animal. Nós já temos 120 produtos registrados. Perfeito. Ô, Isso Alexandre, para fala uma uma. empresa que tem Ah, 3 anos no mercado é muita coisa. Nossa, você nem fala. Agora, você está dizendo isso, me remete um pouco a uma vez que eu estava num encontro envolvendo aí criadores de suínos, né? Produtores de carne suína, e eu bati o olho numa tela lá de uma apresentação com a pessoa mostrando quantos itens tinha na dieta de um suíno. Rapaz, se eu não me recordo, rapaz, era perto de 100. E eu virei e perguntei, falei assim, mas isso realmente é necessário, o animal, o suíno, comer tudo isso? Ele falou assim: se for para uma qualidade, para eficiência de produção de carne, sim, é necessário. É isso mesmo? Exatamente isso, exatamente. São muitos ingredientes. Então, por isso que quem prepara a ração, ele consome o premix. O que é o premix? É uma mistura de Aham. vitaminas, aminoácidos, alguns outros aditivos, para diminuir esse número de ingredientes que ele precisa ter na fábrica de ração. O mínimo, Então, né? já substitui todos esses por um único, que é o premix, que daí ele coloca junto com o milho, Para junto com o facilitar o manejo da coisa, né? isso, para diminuir. Então, você tem empresas no mercado especializadas só nisso, só na produção desse premix, que é essa mistura que eu comentei. E no fundo, Alexandre, é como o ser humano, né? Nós somos que nem os animais de produção, né? A gente precisa encontrar todos os elementos que vão garantir uma saúde, uma força do organismo nosso, e a gente também busca em vitaminas, né? Funciona da mesma Exatamente, maneira, né? exatamente. Só que os animais, eles estão limitados muito com 2 ingredientes, que é o Ah, milho e o farelo de soja. que é a base, né? Todo o restante, ele precisa estar consumindo através de suplementação, quer Perfeito. seja por vitaminas, por minerais, né? E pensar que o animal está em constante crescimento. Perfeito. Então, Que é o milho, objetivo do criador, né? ele está crescendo o tempo todo, né? Então, é como se ele fosse ali uma criança que está crescendo, se desenvolvendo, né? Ele não está como nós só na manutenção, né? Ele Exato. está A gente quer viver um montão. O criador muito. não quer que o animal viva um montão, não. Quer que ele Exatamente, chegue com uma carcaça que já é o suficiente para exatamente. abater e E criar a mais, né? gente trabalha com abate, É, exatamente isso. que legal. Deixa eu voltar aqui agora. O Alexandre estava falando a respeito de produção pecuária na Europa. E eu engatei China, queria aproveitar as duas coisas agora, porque a China, na verdade, agora voltou. A gente acabou de ter um número muito interessante
da exportação de carne suína para a China. Por quê? Porque a China, assim, o volume em porcentagem que ela comprou de carne bovina no mês passado foi uma coisa que foi o segundo registro mensal em toda a história. Então, o Exatamente. pessoal sempre chia, sempre vê um lado negativo da coisa, né? Então, falaram, então, mas os preços caíram muito, que eles estão pagando e tal, não sei o quê. Mas é mais um sinal de que o Brasil bateu um recorde no primeiro semestre de exportação de carne de frango, mantém um patamar que a carne suína passou de 1 milhão de toneladas exportadas, e se Deus quiser, não vai retornar mais desse milhão, vai perseguir o segundo milhão, e vamos voltar agora com força total da China a ser um dos maiores exportadores de carne bovina num volume bem alto mesmo, né? É hora de prestar atenção em vitamina e prestar atenção em boa nutrição, né? Exatamente. Então, é um mercado que está em constante crescimento e em constante crescimento de exigências, né? Sim, Então, você vê que as exigências da China são uma das maiores do mercado. exatamente. Você precisa ter o melhor produto para estar ofertando para eles, né? Então, as vitaminas é um complemento importantíssimo, Claro. né? E que muitas pessoas não dão tanto valor. Por exemplo, uma vitamina E, se Ah, você tem uma suplementação além do que é o consumo que o animal necessita, se você tem uma suplementação acima, você pode ganhar isso em qualidade de shelf life da carne. Você perfeitamente, é. entende a conservação dessa carne pela própria vitamina E que está dentro dessa carne. Então, Perfeito. É são só, é coisas só ganho, né, Alexandre? vitamina biotina, por exemplo, você tem uma qualidade de casco, você tem uma qualidade de pé de aves melhor. E a China tem um consumo imenso de pé de aves, de pé de frango. Exato, Então, eles você adoram, tem né? uma qualidade melhor e isso é conseguido através do quê? De consumo maior de biotina. E a biotina está hoje no preço mais baixo da história. É, Então, você complementar essa suplementação de biotina hoje aí faz todo sentido. perfeito. É não só um bom investimento, né? Aproveitar um bom momento, né? Ô, Exatamente. ô, Alexandre, eu sei que você falou do foco lá, que o negócio lá é gigante na feira lá da China, né, rapaz? Mas fala alguma coisa, deu para você cheirar aí algum tipo de inovação que os fabricantes chineses de vitaminas e de Sim, aditivos estão fazendo? eu visitei mais 6 fabricantes que a gente já tem parceria. Aham, Então, 6 fábricas que eu conheci. Dessas 6 fábricas, 2 são novas, que foram recém-inauguradas. perfeito. Então, eles continuam fazendo, é, inaugurando fábricas novas. Tecnologia 100% chinesa, mas a tecnologia De impressionante. qualidade, né? Entra na fábrica, você sente, né, a qualidade da fábrica. Outra coisa que chama muito atenção é o tamanho dessa fábrica. Né? São Aham. fábricas gigantes. Você Imagino, vê viu, que rapaz? ele já começa a fábrica com uma capacidade talvez até 10 vezes maior do que é a produção que ele inicia essa fábrica. Então, ele já pensa muito no futuro. Perfeito. Então, em todas as fábricas. Né? Então, é a qualidade dessas fábricas, os equipamentos, os laboratórios de primeiro mundo mesmo, assim, coisa espetacular. O número de HPLC, que são os equipamentos que a gente mais utiliza para análise de vitaminas, é espetacular, é impressionante. Perfeito. A Então, gente tem... são 6 fábricas que a gente teve a oportunidade de visitar, são parceiros nossos, e aí a gente pode estar lá vendo como esse produto é produzido, a armazenagem dele, o invase. Então, é tudo aberto para a gente visitar mesmo, não tem nada que a gente não pôde visitar. É muito bom. Essas parcerias que nós temos, assim, realmente é uma parceria, né? Não é um fornecedor, são Perfeito. realmente parceiros que a gente tem na China, que a gente pode contar e estamos juntos. Né? A FNF é o braço comercial dessas empresas. Perfeito. E sempre que existe assim brincadeirinha, né, em relação a produto chinês, principalmente marcado por quê? Marcado por esses produtos que estão na rua, né? Esses produtos de grande escala, larga, muitos eletrônicos e tudo mais. Você A tem gente, tudo. não, tem um professor que falava assim, olha, cuidado quando você fala sobre qualidade
chinesa, e quando você fala sobre comércio realizado por esse país, porque eles têm apenas 5.000 anos de experiência na comercialização de produtos. É Se isso você mesmo, né? pensar que todos esses celulares que são de marcas que a gente. Não, são todos fabricados na China. Né? Ah, Eu queria falar um pouco sobre carros elétricos. Isso aí ah, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, eu tive ah. em Xangai. Em Xangai é fácil de você identificar os carros elétricos do carro convencional pela Já do placa. barulho, né? O carro Aham, convencional ela é aham. azul Tá. e o carro tem a Elétrico. placa verde, o elétrico tem a placa verde, então é fácil. Andando lá durante uma semana em Xangai, pelo menos 50% da frota que estava ali na rua, que eu estava vendo, eram de placas verdes. Aí, Então, eram carros que tá são vendo? híbridos ou 100% elétricos. As marcas são marcas que a gente não conhece aqui, que a gente não ouviu falar, mas você olha o carro, você fica fascinado. A qualidade do carro. Daí eu fui em lojas, né, eu fui em concessionárias ver esses carros, marcas que eu nunca ouvi falar, mas você entrava no carro, você vê a qualidade do carro. O Né? acabamento, né? Então, esses carros que estão chegando aqui dessas marcas novas, né, que está tendo as novas montadoras aqui no Brasil. Então, a gente, infelizmente, ainda tem um pouco desse conceito, que é o conceito que o produto japonês tinha nos anos 70. Exatamente, Né? exatamente. Então, pouca gente lembra que quando começaram a chegar os primeiros carros japoneses, principalmente nos Estados Unidos, eles tinham um conceito, né, de ser carros ruins, tudo. Então, produto japonês, né? E hoje a gente tem esse conceito do carro japonês de ser um carro de boa qualidade, de Claro. excelente qualidade. É a mesma coisa que vai acontecer com os carros chineses. E não é daqui 10 anos, não, estou falando daqui 5 anos. Né? Aham. Você vai ver que o conceito que esses carros têm. Né? Então, é a mesma coisa com tudo. Né? Então, as E é. vitaminas que eu estou falando, se Aham. 95%, que é o que eu acho hoje, que já é a produção de vitaminas no mundo, então 95% de toda a vitamina consumida é produzida na China. Perfeito. Então, não existe mais essa questão. Até tem uma coisa muito engraçada, né? Que quem conhece esse mercado de vitaminas, Ah, tem muitos fabricantes europeus que produzem esses produtos na China e muitas vezes por terceiros. Só que eles embalam o produto com a caixa deles, com a marca, né, de uma fábrica, de um fabricante europeu, e o pessoal pensa que esse produto é produzido na fábrica europeia dessas marcas. Não, são produzidos por terceiros na China. Né? Só que ninguém olha o rótulo lá pequenininho que a e está matéria, as matérias-primas, as matérias básicas é o são as fabricante. mesmas Quem é e o são fabricante? produzidas lá, né? Produzido por tal fabricante, que é uma fábrica chinesa, para aquela empresa europeia. Né? Ô, Então, não Alexandre, eu fiz a percebe isso. referência aqui, acontece, você sabe, absolutamente a mesma coisa com um número infindável de defensivos agrícolas, né? Que, na É, verdade, existem marcas de grandes indústrias globais no mundo, mas na hora que exatamente. você vai lá ver de onde vem a matéria-prima, vem de poucas fábricas que estão... Aliás, o número não é pequeno, não. Vem de muitas fábricas que estão principalmente na China. Ô, Alexandre, você está falando isso, está me lembrando, é um sujeito que eu adoro demais a conta, eu acho uma pessoa fora da régua, fora da casa, acho uma pessoa brilhante, que é um servidor público, aliás, brasileiro, né? Que é o Marcos Trujillo. A gente estava aqui no encontro de cooperativas, recentemente, aqui em Campinas, onde eu moro, e eu falei, opa, o Marcos está aí, eu paro, eu vou ouvir o que esse cara vai falar, né? Tanto para o meu trabalho, como para ver se eu aprendo um pouco desse sujeito. E ele falou de maneira geral em relação ao mercado europeu, em relação ao mercado americano, a importância do mercado aqui da América Latina para o Brasil também, mas falou assim, gente, foco. Ásia é com quem a gente tem que negociar. Ásia é o futuro do Brasil. Os países asiáticos são os parceiros que a gente tem que agarrar cada vez mais e não desgrudar. É isso mesmo? Exatamente, tanto para importação como exportação. Então, é Hum, onde está crescendo a população e é onde está crescendo a produção de insumos que a gente precisa. perfeito. Então, as duas coisas são importantes, né? Tanto como mercado consumidor dos nossos produtos e como fornecedores de insumos que a gente precisa. Né? É, Sem dúvida, o caminho é a Ásia.
E como ele disse também, de novo, o Alexandre dizendo, igualzinho o Trujillo, é assim, um país de economia forte não é um país que exporta, é um país que exporta e importa. Ele tem que fazer as duas coisas na mesma medida, porque assim também constrói a sua força produtiva. Alexandre, apesar disso tudo, eu queria até para saber também aqui, que como eu costumo brincar, a ignorância do jornalista, ela consegue ser vasta, viu, Alexandre? É em tudo quanto é assunto, rapaz. Mas é mais uma oportunidade para a gente conhecer. Eu estava vendo ontem ou anteontem, inclusive, no Roda Viva, uma pessoa representando a saúde, né, no Brasil, né, a indústria de saúde, de medicamentos e tal, tudo mais, e estavam falando com ele a respeito de insumos, ele também estava falando a mesma coisa de novo, hein, também importação maciça e a China como grande fornecedor. Aí ele falou que seria muito difícil o Brasil, em pouco tempo, virar um grande produtor de matéria-prima para remédio, né? Porque aí batendo lá na questão de baratear, né? Custo aqui para o consumidor final, né? Ele falou assim: olha, nem sonho com isso. Agora, talvez você consiga ter uma porcentagem de diminuição de custo final lá para o consumidor, se a gente escolher uma ou duas matérias-primas que são básicas, que são importantes, e conseguir produzir aqui. Porque aí a gente consegue, de alguma maneira, começar aos poucos a diminuir o preço. Não existe, Alexandre, possibilidade de ter uma indústria nacional verde e amarela de vitamina, rapaz. É chance zero. Acho que tudo depende muito também de apoio, né, do governo, né, porque essas empresas, né, só cresceram na China por forte investimento É e muito investimento, Alexandre? suporte. Ah, sim, né, tem muito apoio do governo, né, então aqui, se não tiver, também não adianta, né, então não adianta só querer, né, tem que ter Aham. muito apoio, e a carga tributária que a gente tem aqui é muito difícil, né, Já então mudamos o nome da carga tributária, hein, Alexandre? é muito Continua a difícil. mesma coisa, mas tem nome novo agora. Assim, muitos países, né, que são mais competitivos que o Brasil já perdeu essa batalha e entregou as suas produções todas para a China, né? Aham. Eu acho que aqui a gente ainda tem muita coisa antes para resolver, né? Mas eu realmente é muito difícil, muito E difícil. também pega num calcanhar de Aquiles aí, que é a questão de pesquisa, né? Sem pesquisa você não tem molécula nova, não tem aditivo Tendo novo, não tem tecnologia vitamina. própria, você vai ter que comprar tecnologia de fora, né? Exato. Uhum. Agora, fala uma coisa: SNF, seja com que cenário for, de importação ou não, como é que vai estar em 2023 aí para você? Agora a gente Bom, está começando, a gente crescimento. vai acabar o inverno, a gente vai começar a temporada de calor, período importantíssimo para a pecuária, por exemplo, que é um céu aberto aí, mesmo que no confinamento. Então, Você está vendo bem? até o momento, agora, todos os meses, a gente superou as vendas do ano passado. Estou com mais estoque do que o ano passado para poder estar atendendo esse crescimento da demanda. Então, nossa perspectiva é, no mínimo, de crescimento aí, comparado com o ano passado, de 25%. Oh, que maravilha. Isso sobre os produtos que a gente já trabalhava, né? Então, ainda além disso, tem os produtos novos, né? Então, eu chego a dizer que pode crescer 50% no total de faturamento comparado com o ano passado, porque além do aumento das vendas dos produtos que a gente já trabalhava no ano passado, ainda tem os produtos novos. E ainda tem essa questão de boa oportunidade de custo, né, para quem vai comprar, né? Exatamente. Então, os preços baixaram, como eu comentei. Então, realmente é um momento para estar aumentando o consumo dessas vitaminas. É o momento. Exato, gente. Ó, vocês, é você principalmente que está aí no campo, o pecuarista, é tecnologia, é investimento. Você não pode perder os clientes que já compram de você hoje. Você precisa melhorar a qualidade do produto que você entrega para quem já compra de você. E é lógico, ofertar, esfregar na cara do mercado internacional esse seu produto. E você esfrega o quê? Você esfrega coisa boa, né? Coisa que você confia, que tem Exatamente. qualidade, que é para poder ter mais cliente, né, Alexandre? Exatamente. Eu, A gente está indo em equipe nova também para que poder bacana. estar tendo com mais pessoas a demanda dos nossos clientes. Até porque nós não somos a China, mas nós somos grandinhos também, né, Alexandre? Em tamanho, né? Exatamente. Rapaz, você sabe que para terminar aqui, aproveitando ainda, quantas vezes você já foi à China, Alexandre? 5 vezes. Rapaz do céu. E agora fazia tempo que eu não ia, né, por causa É, do fechamento que teve aí, as é lógico. restrições do
Covid. Então, agora, aí, com a liberação, essa foi a primeira viagem que eu fiz, mas a ideia é sempre de 2 a 3 viagens anuais para Não a tem China. problema, não. O Alexandre tem cliente querendo comprar FNF ingredientes, então ele tem que deixa tocar o telefone. Já fala para a que você já liga para vender. Mas são pelo menos de 2 a 3 viagens para a China por ano. Para estar por dentro, né, Alexandre, do que está acontecendo, né? De novidade no setor. Exatamente. Então, eu ia comentar contigo, isso é muito importante, eu até conversei recentemente com uma pessoa que já foi 20 vezes à China. Por quê? Por causa da questão de defensivos, né? De estar atualizado sobre produto novo, o que está sendo feito, para conseguir mais fornecedores para o negócio. Exatamente. O negócio é muito importante. E eles prezam muito essa visita pessoal lá, prezam muito mesmo. Eles gostam, né, Alexandre? Valor isso. Tem muito valor isso. Não, e tem valor mesmo, até porque, como dizia o amigo, dizia não, diz, né, o amigo do Carlão, meu chefe, meu amigo, assim, a gente faz negócio com amigo, né, Alexandre? Não com inimigo, né? Exatamente. E o Alexandre está falando a respeito de China, da qualidade da produção chinesa, gente. Outro especialista perto de mim. Eu gosto muito de repetir, de ser papagaio, mas papagaio de gente boa, tá? Eu espero que eu acho que eu sou. E ele estava falando a respeito de crescimento no setor no Brasil, que ele falou assim, o Brasil cresceu 40%, mas muito mais para fazer inveja para a China. O cara olhou para ele e falou assim, olha, toma um pouco de cuidado na sua comparação, porque assim, a China crescia 20% há 20, 30 anos sobre um produto interno de $1 trilhão. Agora ela cresce 4% num produto interno bruto de $20 trilhões. Então, no fundo, é muito mais dinheiro envolvido nessa porcentagem. É isso mesmo, né? Uma economia realmente é fantástica, né? E voltando lá, depois de 3 anos que eu tive lá a última vez, é impressionante. O crescimento que teve lá é impressionante, realmente. É um país, gente, que você deve conhecer. Por causa da história, porque é um roteiro cultural espetacular e maravilhoso de uma sociedade milenar. Tá? Milhares de anos no planeta e já fazendo coisa interessante, moderna, há milhares de anos. Tá? E em relação à economia, vocês sabem muito bem que ela vai passar em pouquíssimo tempo a se tornar a maior economia do planeta, né? Passando os Estados Unidos, a Alemanha já ficou para trás, e realmente não é à toa, é porque realmente é uma potência econômica. Que é uma potência econômica de braço dado aí com o Alexandre Camargo, com a FNF Ingredientes. Eu só vou ficar bravo com a China se eles impedirem muito do Alexandre voltar mais vezes aqui no Papo Prateleira, tá, Alexandre? Fica tanto tempo comigo, não, rapaz. Muito obrigado, Luiz. Agradeço muito aí, é sempre bom estar participando. É maravilha, é sempre bom conversar com esse homem que sabe muito do setor, tá? Atende a produção pecuária brasileira e trabalha com essa marca aí que traz produto de qualidade para estar lá na dieta, lá naqueles 100 ingredientes, tem que ter vitamina e todas as vitaminas que são necessárias para o animal, para o organismo do animal. E o exemplo que o Alexandre deu, a gente tem que ficar esperto com o tipo de produto, de corte que a gente vende, para que a vitamina tenha sua função também por causa de característica específica de produto consumido, como o Alexandre citou, no caso de pé de galinha, que o chinês gosta muito. Queria agradecer demais, Alexandre Camargo. Muito obrigado, eu que agradeço. Que isso, o prazer é todo meu, do Papo de Prateleira, ele que é o Managing Partner Brasil da FNF Ingredientes. Gente, vamos bater na porta do Alexandre aí, no site, no telefone, de tudo quanto é maneira, mandando e-mail para a gente pôr vitamina aí. Eu tomo as minhas, porque já estou ficando velho, preciso envelhecer melhor, e a vitamina é um ingrediente importantíssimo para mim, para o ser humano e para a criação animal. A gente precisa produzir carne, leite, gente, ovo e vender para o mundo, que o mundo precisa. O mundo está crescendo, que é uma loucura, tá? E vocês vão acompanhar essa conversa aqui com o Alexandre, nos nossos 2 espaços de internet, que é lá no nosso site de notícias, agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e o Papo com o Alexandre também se torna um podcast Radar Agro, que a gente coloca nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Apple e Google. Alexandre, não fica tanto tempo aqui no Papo de Prateleira, não, volta mais vezes para a gente falar a respeito da importância de produzir com qualidade, tá? Valeu, Ulisses. Obrigado. Tchau, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.